A paz do Senhor Jesus para os nossos amados irmãos em Cristo. Eu venho aqui neste momento dar uma palavra direcionada, uma palavra revelada para abrir o entendimento de cada um de nós. Verdade é que estamos atravessando um momento muito difícil da sociedade de todo o mundo. Quando os problemas afetam uma cidade, um bairro, um país, devemos entender de uma maneira. Mas o fato é que o problema que hoje enfrentamos, ele não afeta somente um bairro, uma cidade, um país. É um problema que está afetando o mundo. Está afetando as pessoas de tal forma que está levando milhares de pessoas ao óbito, à morte. Afinal de contas, o que seria a causa destas mortes? Seria simplesmente uma pandemia que se espalhou pelo mundo, o coronavírus, o Covid-19? E se nós conferirmos à luz da palavra de Deus, qual a conclusão que chegaríamos? A conclusão que chegaríamos é que realmente a palavra de Deus, ela está se cumprindo. O final dos tempos está explícito adiante dos nossos olhos. Terremotos, nação contra nação, reino contra reino, pestes, doenças. Afinal de contas, a palavra de Deus é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, Deus não se deixa escarnecer. Mais cedo ou mais tarde ela tem que se cumprir, porque é a palavra de Deus. E em meio a esta pandemia, em meio a estas turbulências, em meio à crise política, crise social, crise familiar, e agora estamos enfrentando a pior das crises, que é a crise espiritual. É como nos dias de Noé. Noé, construindo aquela arca, ele dizia: olha o dilúvio, olha o dilúvio. E as pessoas zombavam. Certamente as pessoas diziam: esse camarada, ele está louco, porque não chove. Como é que vai haver um dilúvio, uma inundação de águas? Não chove. E Jesus falou: assim como foi nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e os pegou de surpresa. Eu quero me dirigir agora aos meus irmãos evangélicos, os pastores, missionários, evangelistas, homens e mulheres de Deus. Nós estamos preparados para ouvirmos o toque da trombeta? Estaríamos nós preparados para o arrebatamento a qualquer momento? Ou
acreditaríamos que isto é apenas uma onda de doenças que daqui a pouco vão descobrir uma vacina, um remédio. Isso tudo vai passar. E o mundo voltará ao normal, os governos vão se estabelecer, a economia vai ficar controlada novamente, as pessoas vão voltar ao trabalho, aos estudos, às faculdades, tudo vai ficar normal. A terra vai voltar a ficar em paz. E se a coronavírus, e se o Covid-19 ainda não for a pior das piores das doenças, surgiria então algo ainda mais doloroso que provocaria a morte instantaneamente, ao invés de febres, tosses, insuficiências respiratórias, como é os sintomas da Covid-19, haveria de surgir então uma doença que mataria o homem em 6 horas, 4, 3, em 2 ou em 1 hora. Não seria o caos da humanidade? Mas Covid-19, chikungunya, dengue, AIDS, ebola, seja quaisquer que for a epidemia ou pandemia que for, a palavra de Deus não tem que se cumprir? Não tem que haver terremotos? Não tem que haver guerras? Nação contra nação, reino contra reino? Seria Jesus um mentiroso? Claro que não, meus amados. Deus não se deixa escarnecer. A humanidade brinca. A humanidade desdenha. Colocam Jesus na avenida para que todo mundo veja um suposto Jesus sendo arrastado por Satanás em um dos maiores eventos da face da terra, que o carnaval. Colocaram lá Jesus sendo arrastado por Satanás. Protagonizaram Jesus em um filme como se fosse um gay. A humanidade está voltada para o homossexualismo, a humanidade está voltada para a bebedice, para a prostituição, para a idolatria, a criminalidade. As praticidades pecaminosas, elas já cheiram mal na narina de Deus. As transgressões já é uma das maiores causas em que a ira de Deus está se manifestando sobre a terra. Chegou o momento das autoridades, dos poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, todos os credos, todas as crenças, todas as religiões, entender que Deus está no comando. Deus está no comando. E a ira dele está permitindo que todas estas coisas aconteçam. A ira de Deus está fazendo com que tudo isso se manifeste para que as pessoas acordem. Vocês lembram do profeta Jonas? Que Deus disse para ele: vá à grande cidade chamada Nínive e pregue para ela o arrependimento. A Nínive dos dias de hoje é o mundo que precisa se arrepender dos seus pecados, precisa se voltar para Deus. A Bíblia diz que
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que nenhuma alma se perca. Mas as transgressões, a corrupção humana, a degradação moral está afastando as pessoas de Deus. Como está escrito no livro de Romanos, amaram mais a criatura do que o Criador. É como está escrito no livro de Romanos, as pessoas se tornaram amantes de si, ingratas, profanas, sem afeto natural, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus. As pessoas, elas querem brilhar. Dificilmente as pessoas querem derramar uma lágrima por Deus. Dificilmente as pessoas querem largar o caminho que o arqui-inimigo Satanás proporcionou para elas. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou, cauterizou o entendimento das pessoas para que eles não creiam na verdade, mas que creiam na mentira. Hoje o que prevalece é o perjurar, o matar, o mentir, o roubar, o adulterar, o transgredir. É o que prevalece. E a ira de Deus está aí manifestada em todos os países. O anticristo está prestes a sentar na cadeira e a começar a governar. O número da besta, que é o número 666, que é a tríplice soma do domínio humano governamental por um homem corrompido pelo seu ego, incentivado por Satanás, que é o anticristo, ele é anticristo, ele está prestes a sentar na cadeira e a governar o mundo. Os chips que contém o número da besta, que é o Mondex, ele já está fabricado. Para sua informação, os chips, que é o número da besta, já está fabricado para implantar em toda a Europa, em todos os países, as moedas, o dinheiro de cada país vai acabar. As informações de RG, CPF, números, dígitos vão acabar. Será implantado em breve nas pessoas, na mão, na testa, o chip. As pessoas serão controladas por satélite. O computador central, que ele é chamado de besta, ele já está pronto para entrar em funcionamento. A Terra está pronta para receber a ordem mundial. No governo do anticristo, na implantação do Mondex, que é o chip, a operação de milagres através do falso profeta, os 3 anos e meio de paz propagado pelo anticristo, e logo em seguida serão 3 anos, serão um total de 7 anos, 3 anos e meio de paz, falsa paz, que é o cavaleiro do Apocalipse, do cavalo branco, que traz uma flecha. Aquilo ali não é Jesus, é o anticristo, que vai enganar as pessoas. Os cumprimentos, a natureza está dizendo que Jesus está voltando.
os fenômenos meteorológicos, os fenômenos misteriosos que têm acontecido em vários estados, em vários países, que está assustando as pessoas, coisas que aparecem no céu, coisas que acontecem na terra, coisas que estão acontecendo no mar, fenômenos e mais fenômenos inexplicáveis, é um sinal da volta de Jesus Cristo. Aí eu lhe pergunto, estaria a igreja de Jesus preparada para o arrebatamento? Pessoas sumindo em toda parte, os noticiários, os repórteres entrando em edição extraordinária e dizendo: milhões de pessoas estão desaparecendo da face da terra. Estaríamos nós preparados para enfrentar este momento? As autoridades vigentes do nosso estado estão preocupadas. Como controlar o alto nível de mortandade que está ceifando várias vidas nesse ano de 2020? Quem controlará a essa altura o Covid-19, que tem dizimado vidas e mais vidas? Quem controlará a estabilidade econômica dos países, que levará as pessoas à fome, ao desemprego, ao desespero? Quem controlará as guerras que poderão se levantar? As rebeliões que surgirão por falta da assistência das autoridades, que se coloca no lugar de Deus e diz: nós vamos resolver todo o problema. Resolveria? Será que as autoridades terão capacidade de resolver os problemas que estão para vir aí? Ou as profecias que foram faladas alguns tempos atrás, através dos profetas, dizendo: Deus vai sacudir a terra. Deus vai sacudir o Brasil. Se eu pudesse dar um conselho para as autoridades do meu país. Eu sou um simples pastor, não tenho meu nome na mídia, não sou muito conhecido, mas se esse vídeo chegar aos nossos governantes, eu gostaria que eles soubessem de uma coisa. A sua medalha general não vai ajudar nesse momento. A sua faixa presidente não vai ajudar neste momento. O seu cargo de governador, de presidente, de deputado, de general das Forças Armadas, o mais alto grau dos cargos terrenos, não vai mudar a história daquilo que está designado. A misericórdia de Deus pode agir, mas de outra forma. E vai aí a dica. Chegou a hora. Chegou o momento dos homens poderosos da terra dobrar os seus joelhos e se humilhar perante Deus e reconhecer todo o poder, toda a honra, toda a glória está nas mãos do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, está escrito assim: estive morto, mas agora estou vivo através dos séculos dos séculos. E nas minhas mãos está a chave da morte e a chave do inferno. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 17, 18 e diante, está escrito assim: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Adiante do nosso Deus, Jesus, coronavírus é apenas um sopro. Adiante do Jesus, a morte bate em retirada. Adiante de Jesus, não há nada que consiga resistir. Autoridades, se humilhe. Largue a soberba, a altivez. Poder nenhum tu terias. Nem Trump, presidente Trump dos Estados Unidos, nem Tedros Adhanom, presidente da OMS, nem os mais altos graus dos poderes militares dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, da Rússia, ninguém teria estes poderes se o Pai, se Jesus não os permitisse. Ele pode ter mais um tempo de misericórdia e aliviar a dor de milhões de brasileiros. E nós, a igreja, tratemos de colocar a nossa vida no altar. Nós, os pastores, tratemos de falar a verdade para as nossas ovelhas. Pastor é para pastorear. Pastor não é para politicar, praticar politicagem. Muito me preocupo quando eu vejo os pastores que têm o poder de mídia parecendo mais políticos do que propriamente um profeta de Deus. E o pior, usam o nome de Deus, misturam tudo em nome de Deus e esquecem de fazer a verdadeira obra que o Pai o ortogou para que o fizesse. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Eu quero orar pelo Brasil nesse momento. Eu não sei quantas pessoas ainda irão morrer. Eu não sei a que grau, a que nível Deus vai permitir a crise no meu país. O meu país está sofrendo. A igreja está sofrendo. As pessoas estão sofrendo. As famílias estão sofrendo. O desemprego está aumentando. Daqui a pouco não vai ter mais alimento.
E se tiver alimentos, o preço aumentará de tal forma assustadora. Daqui a pouco, ouviremos falar de conflitos, choques, confrontos políticos, badernas, saques, arrombamentos, vandalismo. As emissoras de televisão daqui a pouco vai começar a anunciar coisas terríveis. A sociedade que já se encontra confinada, já se encontra nessa quarentena obrigatória para não se contaminar, enfrentando uma mídia sensacionalista, sofrendo o impacto das fake news. A humanidade sofre. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar pelas famílias que perderam seus entes queridos. Eu quero orar por você que certamente está preocupado, está com medo. O Espírito Santo vai te fortalecer nesse momento. Ore junto comigo. Pai amado, Senhor Deus, eu te peço nesse momento por estas famílias. Eu te peço, meu Deus, pelo meu país, pelo meu Brasil. Eu lhe peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha resplandecer a sua luz, meu Pai, em meio, Senhor, a esta tenebridade, Senhor, de problemas que está, Senhor, trazendo a visão do caos para a vida de muitas pessoas. Abençoa as autoridades, dá um direcionamento, dá sabedoria, dá, Senhor, a estas pessoas o esclarecimento deste momento. Toma, Senhor, os meus irmãos nas tuas mãos, a igreja, os pastores, os missionários, as autoridades, porque, ó Deus, como profeta da minha nação, eu sinto, Senhor, a aproximação de coisas piores, Senhor. Coisas que irão abalar o coração, vai congelar, ó Deus, o ânimo, Senhor, das pessoas. Eu te peço que o Senhor venha abençoar e nos guardar debaixo do teu santo nome, em nome de Jesus. Que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida, nos guardando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu encerro aqui dizendo: é momento de se apegar com Deus. É momento de pedir a Deus misericórdia, porque Deus tem a solução de tudo isso. Bolsonaro não tem solução. Trump não tem solução. Guedes, ministro da Economia, não tem solução.
as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, o STF, o Supremo Tribunal Federal, não tem solução. Os ministros, Marco Aurélio, Toffoli, não tem solução. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da aflição. Portanto, não temeremos. Que Deus possa ser o nosso socorro. Que nós possamos crer, colocar a nossa fé e entregar a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa casa nas mãos de Jesus Cristo. Meu nome é Pastor Carlos Silva, do Ministério Sal da Terra. E deixo esta palavra a todas as autoridades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, de todos os estados do Brasil. Senhores pastores, políticos, Marcos Feliciano, Senhor Abílio Santana, Senhor Harold de Oliveira, senhores que conhecem a palavra de Deus, pastores, pastor Silas Malafaia, missionário R.R. Soares, apóstolo Agenor Duque, Miguel Ângelo, Valdomiro Santiago. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Pare de polemizar. Não é momento. Principalmente o senhor, seu Silas Malafaia. O senhor é uma referência espiritual na terra. O senhor não é delegado de polícia. O senhor não é juiz. O senhor não é polícia federal. Se comporte como pastor. Ore. Dê palavra branda para o Brasil. Os senhores são seminaristas, são bacharéis, são teólogos, são conhecedores da Bíblia. Quem sou eu para ensinar aos senhores como se comportar em um momento de crise em um país de 212 milhões de brasileiros? Apacenta o rebanho de Deus. Guia as almas perdidas. Fortalece a ovelha fraca. Cura as doentes. Resgata as perdidas. Eu deixo para vocês, pastores. Ezequiel 34. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Para de se preocupar com finanças. As ovelhas precisam de ajuda e não ser exploradas. Não se apresentem como lobos devoradores, enganadores, falsos profetas. Abalize o conceito pastoral da vida de vocês. Faça jus
do pastorado que está sobre os teus ombros. Pregue para o pecador. Ame, perdoe. Você sabia que Jesus falou: quem sou eu para ensinar vocês? Que maior rigor haverá para vós, guias e líderes. Maior rigor a quem é muito dado, a muito será requerido. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. Não é momento de confrontos e guerras políticas. Sai fora disso, Silas Malafaia. É com você mesmo que eu estou falando. E esse vídeo vai chegar até você, seu Silas. Prega a palavra. Você tem uma família. Você tem filhos. Você tem netos. Você tem ovelhas. Precisa de um pastor. Não de um galo de briga político. Tá ouvindo? Marcos Feliciano, tá ouvindo, Abílio Santana? Tá ouvindo, pastores do Campo de Madureira? Tá ouvindo? O Espírito Santo está à procura de pastores. Pastores. O Espírito Santo está na terra à procura, nesse momento, de decisão final da igreja, de pastores. Não de galos de brigas políticas. Você já viu aquelas brigas de galos? Que era até proibida pela justiça. Eu fico com vergonha em ver os senhores se apresentar. Isso vale para você também, Daciolo. Isso vale para você também. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. A igreja está na reta final. E o Espírito Santo quer decidir o destino da igreja. Nesse momento, o Espírito Santo está me usando para despertar os pastores, os profetas, as missionárias. Deus não te chamou você à toa. Foi para um propósito. Obreiras, missionários, missionárias, evangelistas, presbíteros, homens e mulheres de Deus. Deixa essa minha palavra, inspirada por Deus, para o seu coração. Converse com a sua família. Diga para a sua família, assim como Noé conseguiu reunir a família dele.
e construir a arca da salvação. Assim como Noé conseguiu convencer Sem, Cão e Jafé e a família a construir a arca da salvação. Construa a ideia da volta de Cristo na mente da sua família, dos seus parentes, na sua faculdade, aonde você trabalha, aonde você estuda, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua casa, na sua cidade. Use a internet para aquilo que lhe é útil. Para de usar a internet para bobagens, coisas que não vão edificar. Usa o seu Face. Usa a sua conta para aquilo que lhe é útil. Peça sabedoria a Deus. E Deus vai lhe dar. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Shalom Lahema, paz e prosperidade da parte do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Carlos Silva, pastor do Ministério Sal da Terra em Jardim Paraíso. E que Deus os abençoe. Até lá.